Graça e paz, hoje é o nosso 30º dia de oração dessa caminhada dos 40 dias. E o tema hoje continua sendo mansidão, mas a pergunta é, por que devemos ser mansos? Alguém que é manso, ele demonstra humildade, cordialidade e modéstia. Conforme vimos, a mansidão é uma qualidade que indica que somos guiados pelo Espírito Santo, que é um seu fruto, gerado em nós. Por isso os mansos não se desesperam nas adversidades, porque confiam que tudo está sob o controle de Deus e que nada foge do seu propósito. Diante dessa consciência, os mansos suportam as injúrias dos homens, pois entendem que tais coisas fazem parte da permissão de Deus para um bem maior. E eu te pergunto, você tem conseguido suportar as afrontas, as injúrias dos homens? Você tem sido realmente manso diante das circunstâncias que você tem vivido, ou você tem compreendido de que o Senhor está permitindo realmente por um bem maior, porque a palavra de Deus nos fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de 2 Timóteo 2,25 nos diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então veja que é instruir com mansidão aos que resistem. Muitas vezes as pessoas que estão nos afrontando são essas pessoas que resistem. E aí se nós instruímos com mansidão, quem vai fazer a obra? É Deus. Se porventura Deus dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então não somos nós muitas vezes que brigando ou reclamando vamos fazer com que o outro se convença ou venha a ser transformado. Esta obra é de Deus, por isso nós temos que ter essa consciência. E claro, quando Paulo ressaltou que a mansidão deve ser uma qualidade indispensável quando repreendemos alguém que está no erro, justamente é porque realmente a pessoa vai ouvir. Quando a gente já chega brigando, reclamando, a pessoa normalmente pode resistir isso. Ela não vai querer ouvir mesmo que você esteja certo. E nós temos um grande exemplo de mansidão, o maior exemplo certamente é Jesus. É o maior exemplo que nós temos de mansidão. Como a própria palavra de Mateus 11:29 nos diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mesmo ele sendo afrontado, ele tinha uma grande autoridade, mas quando experimentou terríveis injustiças durante seu ministério terreno, ele manteve o controle. O nosso Senhor, ele foi manso e humilde. Como diz também a palavra de Deus, em Mateus 21:5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Veja que nessa parte, o manso, ele representa muito essa questão da humildade. Ele estava sentado sobre uma jumentinha, ele não estava cheio de glórias, ele estava manso, e na sua humildade ele estava ali. E uma grande demonstração dessa imensa mansidão foi durante o julgamento de Jesus, porque na ocasião ele foi acusado injustamente, e não proferiu uma só palavra de ameaça aos seus perversos acusadores. Essa tamanha mansidão já havia sido profetizada pelo profeta Isaías, como está em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Eu te pergunto, será que diante daqueles que te afrontam, que estão te oprimindo, você tem se calado? Ou você tem brigado, você tem reclamado, murmurado? Como você tem reagido diante daqueles que te acusam ou que vêm lhe afrontar? Jesus, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Nós vamos ter como exemplo maior esse nosso Senhor e Salvador. E um dos grandes exemplos realmente foi Jesus, mas você pode me falar assim, se ele foi filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. E por isso nós também temos um outro exemplo, que era tão humano quanto nós. E esse foi Moisés. A palavra de Números 12:3 nos diz assim, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, veja que Moisés era um homem manso conforme as Escrituras, mas isso não quer dizer que a vida de uma pessoa cuja característica é a mansidão será o tempo todo.
Foi um momento na vida de Moisés que a sua mansidão foi testada através das circunstâncias que o cercavam. Isso aconteceu na sua fase adulta, como diz em Êxodo 2, versículos 11 e 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu e seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou um ao outro lado, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio, e escondeu-o na areia. Veja que, quando Moisés se pôs a intervir, ele acabou matando o tal egípcio, e enterrou na terra. E onde estava ali, então, o homem manso? Ele foi testado, e nesse teste, ele reprovou. Então você pode me perguntar, como assim? Como vamos então ser aprovados? Temos que entender o seguinte, o fato de uma pessoa ser mansa não significa que ela seja uma pessoa insensível. Toda pessoa mansa pode ter momentos de ira, porque a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Nós não estamos livres de sentir. A diferença é o que a gente vai fazer com isso. Eu posso sentir, mas eu posso não pecar. Eu posso ter controle e domínio próprio. Porque uma das coisas também que a mansidão nos traz, como falamos, é o domínio próprio. Naquele momento ele foi provado. Infelizmente ele reprovou. Porque assim como Moisés, nós também temos essa natureza humana, somos sujeitos a pecar. Por isso nós temos que estar atentos, vigiar e orar. E esse fato do homicídio foi uma parte muito negativa na vida de Moisés, ao ponto de fazer ele fugir. Claro, ele teve outros momentos onde ele não conseguiu ser manso, quando ele quebrou as tábuas, ele queimou o bezerro, quando ele feriu a rocha 2 vezes. E tudo isso teve consequências, custou caro na vida de Moisés. Ferir a rocha, por exemplo, fez com que ele não entrasse na terra prometida. Eram fatos isolados, mas tiveram sua consequência. E você já tem sofrido a consequência pela falta de mansidão? Por não continuar exercitando, porque você pode ter essa mansidão em algum momento ser testado, e assim como Moisés, você pode reprovar, ele reprovou. O que nós precisamos então? Nós precisamos realmente a cada dia nos encher dessa mansidão, desse caráter manso, brando. E ele também passou por muitas dificuldades, porque certa vez houve revolta, murmuração, as pessoas iam contra a autoridade de Moisés. Os israelitas murmuravam, não somente contra ele, mas contra Deus, desejavam alimentar-se de carne, comida dos egípcios. E os seus próprios parentes, como Arão e Miriam, murmuraram contra Moisés. E nós temos que ver que não foi fácil para Moisés suportar tamanha afronta contra a autoridade de Deus em sua vida. O Salmo 106, 25 nos diz isso. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Ele era um porta-voz de Deus. Mas o povo só sabia reclamar, murmurar, se queixar. E chegou um momento em que ele realmente achou muito pesado e Moisés chegou a pedir a morte. Embora ele fosse um homem espiritual e passou por tantas aflições com mansidão e paciência, em algumas provas ele não conseguiu passar. O que diz a palavra de Números 11, 10 ao 15, ele nos diz assim. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor, por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu a luz, para que me dissesses, leva no teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que jurasse aos teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. E só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Vocês conseguem ver que, ao ponto de quanto estava a aflição do coração desse homem, mesmo ele tendo uma característica de mansidão, nesse momento ele estava se sentindo muito pesado diante dessa circunstância.
Talvez você já tenha se sentido assim. Ou talvez perto de você tenha alguém se sentindo assim. E o que eu quero dizer é, não vamos julgar, vamos estender a mão. Às vezes nós queremos julgar as pessoas quando elas têm um rompante, uma situação onde elas pedem o controle. E nós já queremos julgar. Mas não conhecemos o peso que está sobre os ombros dessa pessoa. Para Moisés estava pesado, ao ponto de ele pedir a morte. Talvez você esteja passando por uma situação que esteja pesada. Mas sabemos que temos um Senhor e Salvador que nos ajuda, que nos fortalece, que foi o maior exemplo de mansidão e que intercede por nós. Mas Moisés, mesmo tendo toda essa circunstância, ele intercedia pelo povo, como nos diz Números 11, versículos 1 e 2. E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. E o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Veja que mesmo estando naquele momento difícil, pesado para ele ainda orou. Ele ainda intercedeu, e o Senhor ouviu Moisés. Então, quero que nós possamos meditar e ver que talvez muitas vezes esteja faltando essa mansidão para nós. Temos um grande exemplo que é Jesus, mas temos o exemplo de Moisés, que passou por adversidades, fracassou muitas vezes, mas nos deixa de exemplo que nós devemos buscar realmente orar e interceder. Ele intercedeu pelo povo, mesmo o povo murmurando. Ele fracassou algumas vezes. E algumas vezes do seu fracasso foram tão fortes que impediram ele entrar na terra prometida. Por isso, mantenha a tua mansidão constantemente, busque ela todos os dias, para que entrar na terra prometida, receber a promessa, viver aquilo que Deus prometeu para a tua vida, não seja impedido. Que você não olhe a tua promessa de longe somente, mas você viva ela. Viva com certeza. E o meu desejo realmente é que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e que o Senhor nos encha dessa mansidão e possamos realmente fazer a diferença nessa terra. Um grande beijo a todos.